O nome disso é amor, tá vendo? Você é uma mãe incrível. Meu nome é Thiago Souza e nesse ano de 2025, em março, eu fui diagnosticado com 3 doenças autoimunes, sendo elas espondiliartrite, que é uma que afeta as articulações, a doença de Crohn, que é no intestino, né? E a doença celíaca, que é a intolerância ao glúten. Num momento muito difícil, vocês nem têm noção, mas vocês me ajudaram muito, foi muito difícil mesmo, eu não pude fazer nada, eu acordava com muita dor. Eu agradeço a Deus pela vida da minha esposa, pela minha família e pela vida de vocês também que me ajudaram. Quando eu recebi esse diagnóstico foi muito complicado pra mim, porque eu fiquei, caraca, eu sou doente. Logo na minha cabeça veio isso. Eu acho que a maioria das pessoas que descobrem a doença autoimune também tem isso, né? Eu sou doente. E aí, pior de tudo é quando os médicos falam, né, que não tem cura. Aí é doideira. Mas como eu fiz acompanhamento psicológico, né? Então acho que isso me ajudou bastante para entender até como é que funciona a doença autoimune também. Hoje a gente enxerga a doença autoimune de outra forma. Não enxerga a doença autoimune como algo que vem para te castigar, e sim como algo que vem para você se olhar melhor, olhar para você melhor, se cuidar, até porque eu tenho certeza, né, que eu vou viver uma vida melhor do que eu vivia antes, por causa das coisas, né, que eu fazia antes. Eu não me cuidava o suficiente. Hoje eu me cuido muito mais por causa da doença autoimune. Então eu tenho certeza que minha vida vai ser muito melhor depois dela. Ela não veio para me castigar, ela veio para me fazer melhor. Comecei a perceber que minhas articulações estavam doendo de forma anormal e eu não tinha me machucado para estar doendo. Então era algo estranho, né? O joelho eu até entendia estar doendo porque eu jogava bola, fazia futevôlei, mas as articulações da mão doendo, eu comecei até a achar que era porque eu me instalava muito, que eu tenho muito costume de ficar me instalando, né? Eu achava que era isso. Mas depois eu vi que não era, que o meu dedo começou a inchar bastante, o meu dedo ficava, esse dedo meu que estava enorme, o dedão inchava, não conseguia fechar a mão, não conseguia apertar o perfume, não conseguia descer uma escada, então era muito difícil. E aí eu falei, não tá normal isso. E aí a terceira parte foi a natação, comecei a fazer natação também, é muito boa natação, serve muito, me ajudou bastante. Mais um dia de natação. Eu gosto de natação. Meu nome é Helder Menezes, sou professor de natação, pós-graduado em desenvolvimento e alto rendimento na natação. Conheci Thiago através da esposa dele, Sheila, que me procurou para dar aula de natação, né? Através dessa descoberta das doenças autoimunes, que foi indicada a natação para um processo de recuperação dele, né? Por ser um esporte de baixo impacto. Eu já sabia nadar, eu achava que sabia nadar. E amor já não sabia nadar. Isso aí, velho. É o teste. Tá fazendo o teste da água. Você vai entrar de qualquer jeito, minha filha, bora. 4 voltas de crawl aí, Thiago. 200 metros de crawl, sem prancha você, viu, Thiago? Você, Sheila, com prancha. 4 é perigoso, velho. 4 é ir lá e voltar, é um ainda só. Depois você vai de novo e volta, é 2. Nesse começo aí, Thiago vinha para as aulas de natação com muitas dores. E apesar de ter esse processo de dor, eu via nele muita vontade, assim, de retomar a vida dele, né, de retornar à prática esportiva, tomar rédeas da vida dele, né? As dores estavam limitando um pouco ele e esse início aí com a natação, de retomada, eu via muita vontade nele de retomar a vida normal. Acelerar, muita gente quando começa, sai esperando uma mão chegar para outra sair, e quer alternar, começa a acelerar para alternar, não precisa. Enquanto um tá na fase submersa, o outro tá na aérea. Pô, agora tá cansando menos, parece, velho. Tipo, ir de uma ponta a outra, antigamente parecia mais difícil. Até a mão, né? Também ainda continua difícil. O desenvolvimento dele foi bastante rápido, né? Para pegar os movimentos, pegar o estilo, a técnica do estilo, né? Estamos ainda engateando, ainda é um começo, né? Temos pouco tempo ainda, mas o desenvolvimento dele foi muito bom nesse meio tempo por conta de uma boa coordenação motora. Então ele está desenvolvendo muito bem e reduzindo as dores consequentemente também. Quando as dores começaram a piorar, eu já tinha ido no ortopedista, né, antes, quando eu tava até de boa ainda, mas quando começou a piorar,
Aí eu recebi a recomendação de procurar um reumatologista. Eu nem sabia o que era reumatologista, nem sabia que existia esse médico. Foi aí que eu encontrei a doutora Janaína, né? Que é uma médica muito boa mesmo. Ela, me ajuda de forma surreal, né? Ela se preocupa bastante. E isso fez eu, me sentir acolhido, né? Por um profissional da área que entende e me tranquilizou muito sobre essas doenças. Olá, meu nome é Janaína Baggio, eu sou médica reumatologista e eu estou acompanhando o Thiago durante toda essa jornada, desde o diagnóstico da espondiloartrite. A espondiloartrite é uma doença inflamatória, onde a gente tem um desbalanço, uma desregulação do sistema imune. Esse desbalanço do sistema imune leva a um processo inflamatório das articulações. Ela é caracterizada por dor articular, seja nas mãos, nos punhos, nos joelhos, nos tornozelos, e pode vir associada a um marcador genético, que é o HLA-B27. Então, o Thiago, quando ele começou a desenvolver a doença, ele apresentava quadros de dores articulares, principalmente nas mãos, nos pés, nos tornozelos, que prejudicou muito a qualidade de vida dele, deixando de fazer as atividades que ele gostava, como futebol, corrida. E junto, durante essa investigação, desde a primeira vez que ele veio no consultório, a gente faz uma série de exames, desde exames gerais, como hemograma, função renal, provas inflamatórias, desde sorologias para afastar processo infeccioso, até exames mais específicos, como ressonância e ultrassom. Rapaz, era muito difícil lidar com as dores, porque era algo que ia piorando, né? Então, era muito difícil, porque era complicado, você não conseguia abrir uma escova de dente. Para abrir a escova de dente tinha que fazer assim, porque com os dedos não dava, era muito ruim mesmo. E aí foi o que eu de ficar me acostumando, né? E eu me acostumei tanto com a dor que chegou um momento que eu tinha melhorado um pouco e eu continuava fazendo as coisas como se eu tivesse com dor. Eu parava assim, não, eu não tô com dor não, consigo fazer isso agora. Mas foi muito difícil para mim me acostumar e entender que eu ia passar aquele processo. Mas graças a Deus eu sempre tive a cabeça que aquilo ali não era para sempre, que ia passar. Algumas horas ou outras eu chorava, ficava triste, porque eu falava, meu Deus, porque eu tô passando por isso. Mas eu acho que tudo tem um propósito e o propósito foi eu me cuidar mais e passar para as pessoas também o autocuidado, né? Eu sou Glauber Lima, fisioterapeuta, quiropraxista e professor. E a minha história com o Thiago começou no dia 7 de abril de 2025. Eu me recordo que eu mandei uma mensagem para ele, falando para ele que eu estava muito preocupado devido às publicações dele, falando a respeito da dor. E ele me disse que estava muito difícil. Naquele momento, eu disse para ele que eu poderia ajudá-lo. Eu me lembro que eu cheguei na casa de Thiago e ele estava na cama, né, sentindo muita dor. Ele reclamava muito dessa rigidez matinal. E até então ele não tinha diagnóstico, né? Existia uma suspeita de artrite, ele apresentava muita rigidez matinal, muita dor. E foi muito interessante porque naquele momento você tinha o Glauber profissional e o Glauber amigo. E eu me recordo que o que eu mais pensava naquele momento era em acolher. Essa é a palavra, o acolhimento. Para poder fazer Thiago acreditar que se movimentar era a chave da melhora dele naquele momento ali, então eu utilizei o futebol, que é o que ele gosta de fazer. Eu me lembro que ele sentindo dor, eu falei, irmão, vamos pra quadra, vamos tentar se movimentar um pouco. Ele falava, pô, irmão, tá doendo bastante e tal. E a gente conseguiu iniciar com trabalhos leves realmente, jogando futebol. Fiz um trabalho que a gente chama de manipulação do sistema nervoso autônomo, né? Aí eu entrei para a parte de quiropraxia realmente. Me marcou muito o dia que Thiago ele conseguiu fazer as caminhadas sem a minha presença, assim, ou sem a presença do Regis, né? Isso foi muito interessante para mim, porque naquele momento, na minha cabeça, ele tinha entendido de fato o como começar a atividade física logo no início ia representar muito para ele depois. Então acompanhar ele foi muito interessante, porque imagine só, você pegar o paciente, encontrar o paciente na cama e conseguir ver essa evolução, né? Dele caminhar, dele começar a fazer atividade na academia, fazer a parte funcional, isso para mim foi muito gratificante. Óbvio que dentro desse período ele acordava com bastante dor e ele mandava mensagem e dizia, pô, irmão, parece que eu tô voltando tudo de novo. Mas fazer com que ele acreditasse que a atividade física era o melhor caminho, assim, eu acho que foi uma das chaves do tratamento realmente, sabe? E até que chegou o dia
que ele fez a troca da medicação e aí, coincidentemente, foi logo no outro dia que eu o encontrei. Nós fomos à academia fazer o treino e aí ele me abraçou e falou assim: pô, irmão, hoje eu acordei sem dor. Hoje eu acordei zerado, sem dor. Enfim, isso foi muito gratificante para mim, porque todo esse trabalho multidisciplinar, né, assim, trouxe realmente uma realização muito grande. Temos uma caminhada a seguir, né? O Thiago está na segunda dose da medicação, mas assim, hoje já é uma grande vitória, porque consegui presenciar ele treinando. Então assim, hoje a gente consegue treinar bem na academia, né? Então sempre que eu posso, eu tô ali junto com ele, treinando e fazendo atividades funcionais e mantendo toda essa caminhada, essa corrida, e ele sem sentir dor. Isso é uma coisa que me traz muita felicidade. Então falar sobre isso me deixa até muito emocionado, porque não é só a questão profissional, é a questão também do sentimento como um amigo, né? E eu não vejo a hora de ver o Thiago entrando de novo no campo para poder fazer o que ele gosta, que é jogar futebol. E durante todo esse tempo ele falava para mim assim: irmão, eu preciso voltar a jogar futebol. E eu dizia: confia, irmão, confie no tempo de Deus que as coisas vão dar certo. O que eu fico mais feliz de estar conseguindo treinar, porque eu não tô jogando bola ainda, mas eu já irei voltar a jogar bola e já tô treinando, né, com o meu preparador Marcos. Alguns dos meus amigos também, a gente faz um treino com meus amigos, que é muito importante também. Véi, foi o primeiro treino que eu corri tudo lenhado, velho. Só lamento. Tipo assim, doendo mesmo, aqui atrás tudo doendo, velho, aqui. E a natação tava tudo lenhado, meu filho. Na natação eu falei: porra, meu braço tá doendo, velho. Foi, velho. É simples, meu filho. Se você... Ele tá achando que eu jogo no Vitória, que eu vou fazer a peneira. Vou fazer a peneira no Vitória. Foi. Isso. Volta andando, tranquilo. Tendão aí. Isso. Boa, garoto. Só 6. Isso. Acelera. Bom, foi um desafio, né? Porque eu tive que estudar o caso dele, quais as limitações e especificidades da patologia, né? E fomos bem gradativos, porque ele ainda sentia muito desconforto, tanto cardiorrespiratório quanto muscular também, né? Então a adaptação foi bacana, mas foi bem pausada. Ele estava bem sabido quanto ao problema que ele havia enfrentado. E com certeza ele está sendo um guerreiro, né? Porque com a agenda lotada dele, com todas as particularidades da vida, ele tem muita fé, ele o tempo todo está desenvolvendo, nunca faltou o treino por falta de capacidade, né? De vontade. Isso que é importante. E ele não era um atleta, dentro disso daí a gente tem alguns cuidados para que ele não desistisse do treino, né? Porque treinamento é sair do conforto, né? O tempo todo tem um desconforto e ele está reagindo muito bem, né? Tá desenvolvendo e com certeza em breve ele já vai estar nos campos aí no bate-bola dele aí com os amigos, com os colegas. E essa parte da alimentação também, que eu acabei de falar de que a pessoa se sente excluído, né? É muito difícil, porque imagina aí você vai para teve um dia que foi aniversário de meu pai ou de minha mãe, foi dia das mães, não lembro, que a gente foi pro restaurante e aí todo mundo comeu lá, né, e eu levei uma marmita, eu e minha esposa. Ela nem precisava levar uma marmita, mas ela levou só pra comer junto comigo, né, e aí eu vi lá aquilo lá, já fiquei mal, porque eu falei, agora vai ser assim daqui pra sempre agora. Só que é algo muito normal, acostuma, acredite, acostuma. Hoje eu tô muito mais tranquilo com isso, eu vou pro lugar, eu como minha comidinha mesmo, levo minha marmita, ou até vou para alguns lugares que tem esse tipo de alimentação. Inclusive, eu conheci uma empresa, né, um restaurante que é Doce, que foi eles que fizeram, né, eu conhecer que tinha essas alimentações para pessoas que têm restrição ao glúten e lactose. Então eu comecei a comer uns salgados, que é sem glúten, sem lactose, que eu nem sabia que tinha, umas pizzas, uns whey, umas coisas muito gostosas mesmo, que aí eu falei, tem solução, não é o fim do mundo não. Oi, eu me chamo Priscila, eu sou fundadora da marca Dolce.
Eu sou celíaca, diabética, tenho uma doença autoimune que desencadeou essas outras patologias. E a nossa marca fala muito sobre meu processo de dor, de saúde e doença, né? Quando Vitória trouxe para nós o processo de doença, da descoberta da doença de Thiago, ela veio de um domingo, ela estava em um churrasco com eles domingo, eu lembro como se fosse hoje, eu chegando, atordoada na fábrica. Pri, eu tenho um amigo, Thiago, tal, ele descobriu uma doença reumatológica, eu perguntei ele qual a patologia associada, está vinculado ao intestino, foi uma preocupação muito assim, pontual. Ele encontrou em Vitória a possibilidade de ser feliz comendo. Na mesa a gente desenvolve essas relações e a nossa preocupação é transformar essa dor em possibilidade. E ele ficou até com um pouco de receio também adoçante e tal, porque tem adoçante que ele gera um desconforto, né, intestinal, ainda mais para pessoas inflamadas. E a gente utiliza um adoçante diferente. A preocupação com o Thiago a gente usa, falando desses adoçantes, a gente usa um adoçante que ele não é fermentável no intestino, então ele não vai causar desconforto abdominal, ele não vai ser suprimido no fígado, então ele não vai levar pico de glicemia. Então, existe uma preocupação na produção dos nossos produtos. Então, quando ele falou sobre esses adoçantes, Thiago, ele é formiga, né? Então, quando ele não quer o adoçante, a gente muda para atender o paladar dele. Logo de início, né, quando a gente recebeu o diagnóstico, foi um susto. Porque Mel, tão saudável, se exercitava, se movimentava, jogava futebol, fazia academia, não se alimentava bem, né, como se deveria, mas a gente nunca imagina que a gente vai receber o diagnóstico de uma doença, que a gente vai passar por alguma enfermidade, a gente vê as pessoas passando e não imagina que vai ter dentro da nossa casa, né? Então, quando a gente começou a fazer os exames, quando a gente percebeu que realmente tinha alguma coisa estranha no corpo dele, ele relatava muitas dores, tinha momentos que ele acordava e não conseguia fazer isso aqui com a mão, abrir as mãos, e ver todo esse processo era muito dolorido pra quem ama ele, né, tá do lado dele, ver que ele tava meio que capacitado de fazer coisas básicas, tipo escovar o dente, botar o pé no chão sem dor, subir uma escada, andar e não mancar, né, que a gente é acostumado a andar normal, ver as pessoas andando, e ele começava a andar e não conseguia se equilibrar, o joelho falhava, então foi muito sofrido ver ele dessa forma, né, e sem poder fazer muita coisa, que a gente podia fazer, ser ombro amigo, ajudar, mesmo que ele tropeçava, caía. E pra mim, como esposa, eu tinha esse pensamento assim, Deus me fez me juntar com ele, né, casar, e o Senhor vai tirar meu marido de mim? Eu não aceito não, viu? E minhas orações eram justamente dessa forma, né? Senhor, se o Senhor me deu meu casamento, eu sei que o Senhor é capaz, né, de sustentar, o Senhor foi o pai dessa união, e eu tenho certeza que o Senhor não vai tirar ele de mim. Então eu imploro pela cura dele, eu imploro pela melhora dele, e tem sido assim as minhas orações desde o início, né, do diagnóstico dele, e eu creio que vai chegar um momento onde ele não vai sentir mais dor nenhum, que a gente vai fazer os exames e vai dar lá tudo normal, com fé em Deus. E hoje ele está nesse processo, né, de mudança mesmo, a medicação está dando certo, as dores têm diminuído, e isso já é um grande milagre pra gente. Pra mim, como mãe, foi bem angustiante, né, ver ele daquela forma, sentindo dores, não conseguia ficar em pé. Da vez que o pai dele precisou carregar ele mesmo, ali foi, pra mim, quando ele chegou em casa contando, né, quando eu não presenciei, pra mim aquilo ali foi assim, uma dor que nenhuma mãe precisa passar, né? E a gente passou por essa dor. Para mim foi um pouco complicado. Eu imaginava que era questão de fraqueza, de alimentação. Nunca imaginei que fosse uma doença assim, tão séria, que realmente é séria, né? E aí foi a grande dor pra gente também que estava próximo, tanto eu quanto os amigos deles, é porque foi uma coisa... não vou dizer, foi decaindo, né? Cada dia foi piorando, foi começando com uma dor só no dedo, nas mãos, depois ele não conseguiu mais andar, não conseguia jogar bola. Então, vendo a tristeza dele, automaticamente passou pra gente, né? Eu achava que tinha sido sequela de zika ou chikungunya e que ia passar com o tempo, porque normalmente as pessoas sentem essas dores, passa, né? Então na minha cabeça era quase como se fosse um filho, né? E quando o filho tá sentindo dor, a gente quer tirar dele e botar na gente. Então eu sentia pena, só que a gente não queria demonstrar pena, porque ele é homem e tem aquela coisa do ego e tudo mais. Então eu tentava só demonstrar pra ele que ele era forte e que ele ia conseguir. Eu não fazia ideia do que era, nunca ouvi falar dessa doença nem nada. E quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei assustada, porque eu achei que pudesse ser algo que pudesse se agravar, ele não conseguia andar, por exemplo, ou, não sei, ficar paralisado, então veio muita preocupação. Até hoje tem, na verdade. Para mim, no início, foi uma surpresa, porque eu não conhecia realmente a causa.
Então são doenças que aparecem que a gente não conhece, então a gente é leigo no assunto, a gente procurou saber mais a fundo com os médicos que orientou a gente. Então assim, foi muito difícil, mas ao mesmo tempo fácil, porque assim, ele tem, graças a Deus, uma rede de apoio, que é a sogra, a esposa, a mãe, o pai, a irmã. Então assim, e a gente também mudou a alimentação, a esposa dele hoje come igualzinho a ele, gente. Eu que ia fazer compras, alimentações difíceis de encontrar, realmente tinha que estar ligando, às vezes pede no Mercado Livre. E graças a Deus, ele tá melhorando e vai dar tudo certo. Para quem não conhece também, não é fácil também. Quando muda a alimentação, tem que mudar também tudo dentro de casa. Questão de prato, vasilhas, talheres. Então a gente teve essa preocupação junto com minha filha. Ele também, a gente teve que ir pra rua comprar e mudar tudo. Inclusive, quando eles viajam, tem que levar a marmita dele. Aqui na minha casa mesmo tem um prato e um garfo só pra ele. Justamente para quando ele vir aqui, o emergência quer comer alguma coisa, tem uma panelinha para fazer para ele. Então não é fácil. Quem tá de fora acha que não é fácil, assim, não é. Realmente, para ele ter todos os cuidados necessários, foi preciso trocar tudo dentro de casa. E não foi fácil, mas estamos conseguindo. E aí, quando a gente recebeu, né, o diagnóstico das doenças, ele tem 4 doenças autoimunes. E a maioria delas envolve alimentação, né? Então, ele é celíaco. A gente teve que mudar toda a alimentação. Ele tem doença de Crohn. Então, teve que mudar mais ainda. A questão de tempero, a forma de fazer, a forma de preparo. E lá em casa, a gente teve que trocar todas as panelas, pratos, garfos, facas. E pra quem olha de fora, acha, meu Deus, que besteira. Mas quem tá ali, lado a lado, fazendo exames, ouvindo o que os médicos falam, é diferente. É um baque, gente. Sua vida precisa ser transformada, né? E aí, o que eu pensei, não tem como ele mudar. E eu não, imagine, a gente dentro de casa, convivendo junto, morando junto, somos um casal. E eu vou estar comendo pizza de noite, ele tendo que comer crepioca, sem glúten, sem lactose, tudo vegano. Eu falei, não, meu Deus, eu vou colocar na minha cabeça que a gente tá passando por isso juntos. O que ele tem, não é que eu tenha, né, mas pra fortalecer, dar mais força a ele ainda, mostrar que tem uma pessoa que tá do lado dele. E que independente da fase que ele esteja, eu vou estar ali junto com ele, né. Seja na mudança de alimentação, na fase difícil financeira, o que vier, eu vou estar perto dele. E aí tinha momentos que ele acordava assim, poxa amor, hoje eu só queria comer um pão com queijo e presunto, pão de sal agora. Eu falei, amor, mas pão de sal é tão ruim, velho, a gente nem gosta mais. Pra tentar ajudar, né, trazer um ânimo de alguma forma, porque acaba que o cardápio dele, né, a alimentação é muito limitada. Então a gente sempre tenta inovar de alguns jeitos e é muito triste, gente, você poder querer comer algo tão simples, né, que para as pessoas é tão simples um pão com queijo e pra ele não pode de jeito nenhum, pode nem chegar perto, nem sentir o cheiro. E que ele já sente, né, alguns efeitos colaterais. Mas tem sido uma luta, mas que a gente tá vencendo, em nome de Jesus. Eu não desejo pra ninguém ter intolerância a glúten, a lactose ou qualquer tipo de alergia alimentar. Porque isso faz com que a gente tenha menos acesso a conviver em grupo, porque a gente vê todo mundo se alimentando, comendo, feliz, comemorando. Toda comemoração tem glúten. E a gente meio que é como se não pudesse participar das comemorações. Então, eu sofria muito com isso. E não gostaria de ver outra pessoa passando. Então ver meu irmão passando por isso foi ruim. Eu vi Thiago chorando de dor e também de tontura. Ele estava tonto, a gente tinha acabado de voltar da igreja. E ele estava se segurando para não chorar, para não mostrar dor, o sofrimento pra gente. Tava eu, Che, o Júnior. E foi a primeira vez que eu vi ele sofrendo de fato com aquela situação. Mais uma vez, acho que a sensação era de medo do que pudesse vir pela frente, né? Mas também de querer solucionar a questão, o problema. Então eu peguei remédio, eu peguei óleo essencial, botei pra ele cheirar. E fui falando que realmente ia melhorar, que era pra ter fé, que ia dar tudo certo. Me aliviava mais a saber que ele tem uma esposa que tá ali presente, que cuida, que tá perto dele pra tudo. E eu tava sempre nesse lugar, assim, de cuidar, né? Eu acho que ele encontrou a pessoa certa pra ele nesse sentido. E o que eu podia fazer realmente era orar e estar ali por ele, sabe? No sentido de oração mesmo e dando forças para ele continuar, não ficar parado, se movimentar. Eu tinha muito medo também desse meio tempo ele acabar caindo na depressão, porque, como eu falei, né, a questão do homem, do ego, de conseguir fazer coisas. Ele não estava podendo mais jogar futebol, não estava podendo, sair para comemorar com os amigos, comer coisas em lugares assim. E isso acaba levando a gente numa frustração diária. E no caso dele era a frustração de até do lado da esposa dele não conseguir levantar depois de uma oração sozinho, ou descer as escadas sem ficar reclamando de dor. Mas durante esse tempo todo foi muito difícil ver Thiago reclamar de dor. A gente que segue um Deus vivo, a gente nunca pensa no pior. A gente tem sempre a esperança de que nada de ruim vai acontecer com nossos filhos, né? A gente nunca pensa na coisa ruim. A gente quer sempre a resposta positiva. Então, assim, na minha mente eu imaginava que não era nada de ruim. Eu sempre me preocupei com o cuidado com a saúde, né? A alimentação, mais ou menos, nem tanto.
Mas depois que ele passou por esse processo e eu e os amigos deles acompanharam de perto, uma cena muito triste que passou na minha mente, foi um momento que teve estava marcado um baba, o futebol, como a gente fala aqui, baba a gente fala aqui, né, o futebol, e tinha um feijão, e ele estava empolgado para ir nesse dia, só que no horário de ele ir pro futebol, ele não conseguiu levantar da cama, e aí a gente recebeu uma mensagem, ele não estava nem conseguindo digitar o que ele estava passando. A esposa dele que falou com a gente que ele não estava conseguindo me levantar, foi aí que veio eu e o amigo dele, Mega, que a gente veio e a gente presenciou de perto, a gente ajudou ele a levantar da cama, ele não conseguiu nem pegar no garfo para comer, a esposa dele que deu na boca. Então, esse momento eu fiquei muito triste, fragilizado, não mostrei para ele, lógico, mas assim, posterior ao tratamento que ele fez e vendo a evolução que ele está tendo hoje, tem uma visão da vida, né, e como um pai, de esperança e de que nada está perdido, sabe que todo o processo tem um porquê, né, tem o antes, o durante e o depois. Hoje a gente está vivendo, né, a parte finalizada com o processo dele, eu não sei como é o nome que fala, remissão, né? Eu fui em busca de conhecimentos, né, e me incluir em fazer receitinhas para ele poder se sentir importante naquele momento e ter também coisinhas gostosas. E aí comprei diversas coisas, né, troquei alguns equipamentos de casa para poder deixar ele se sentindo bem. E comecei também a comer as coisas que ele estava comendo, para ele saber que a família toda estava incluída. Lori, eu, o pai, a esposa dele. Então assim, a gente ficou todo mundo em uma corrente só, para poder fazer ele se sentir bem. E aí levava para ele as coisas que ele gostava, mas tudo na forma saudável para ele comer. E a tão sonhada pipoca, né, que ele sempre fala, a doce que ele ama. E aí eu fazia de tudo, só para ver ele bem, né, ele se sentir bem. E no começo do diagnóstico de Thiago, que a gente ainda não sabia o que era, então assim, como ele estava indo, em uma semana ele ia 6, 7 vezes ao médico fazer exames, e aí eu me sentia assim um pouco na obrigação, de, como mãe, de largar tudo que estava fazendo e também correr atrás junto com ele. E aí foi um dos pensamentos meus que veio e eu consegui concluir, que foi fechar minha loja. Então assim, fechei minha loja. Automático. É porque a minha loja também eu abri. Quem me ajudou a abrir a loja foi ele. E aí eu comecei no quartinho da minha casa. E ele me deu toda a força. O nome disso é amor, tá vendo? Você é uma mãe incrível. Força, mamãe. Força, mamãe. Fica aí. Tá aí, fica aí. Eu juntei o útil ao agradável, né? Pensei em meu filho, que estava naquela situação, e pensei na minha filha, que já estava para vir meu neto. Aí eu disse, não, eu vou viver para eles, porque eu já vivi muito tempo em comércio. E aí abri mão. Ai, gente, desculpa, não queria estar chorando. E aí abri mão, larguei tudo aquele sonho que eu estava vivendo ali em um ano. Eu disse, vou deixar para trás. E quem sabe um dia minha flor de ló volta. E aí entreguei na mão de Deus. E Deus está me honrando, porque tá tudo se encaixando novamente, tudo voltando para o lugar. Meu neto tá aí, lindo, saudável. Meu filho tá aí bem, graças a Deus. Só sucesso para ele agora. E eu já disse a ele que Deus tem muito o que surpreender a ele. Que quando a gente bota a nossa fé totalmente nele, ele vem e honra a gente, de todas as formas, Quando o Thiago decidiu encerrar o stand-up, nem ele mesmo sabia o que Deus estava preparando para ele, porque às vezes Deus dá prova para a gente e sabe que a gente vai segurar. Deus não dá uma prova que a gente não consiga segurar. E aí, eu disse a ele, olha como Deus faz, você fechou o stand-up sem saber do que estava acontecendo. E agora aconteceu todas essas enfermidades com você. Se você estivesse fazendo stand-up, você ia se sentir mais assim, uma pessoa sem força mesmo, que você diz, poxa, agora eu vou ter que encerrar por causa das enfermidades. E Deus é muito bom, misericordioso, que Ele agora tá aí, tá bem, e louvado seja Deus. E a mensagem que eu tenho pra você, né, que descobriu uma doença autoimune, ou que você não tem se cuidado tanto, não tem se enxergado, porque eu acho que você não precisa se olhar só quando você estiver no caos. Se você estiver vendo esse vídeo, eu acho que já é um momento pra você tomar esse choque de realidade
e se cuidar, porque, como eu disse no vídeo que eu fiz, que nunca é tarde para começar, mas pode ser tarde para se arrepender. Então deixa que seja tarde para se arrepender não, você começa, faz qualquer coisa. A gente diz, não tenho tempo, mas pô, meia hora que você consiga por dia para você se cuidar, você dá tanta prioridade a tantas coisas no seu dia, né? Dá prioridade para você, que é a coisa mais importante. A coisa mais importante que você tem na vida é você, pô. Não é sua mãe, não é seu filho, não é, sabe? Eu acho que abaixo de Deus você, porque se você se cuida, você consegue cuidar de todas as coisas ao seu redor. E primeiramente, acima de tudo, confiar em Deus, porque foi Deus que me deu forças para continuar e colocou as melhores pessoas no meu caminho. É isso, se cuide. Meu nome é Thiago Souza, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreva. Tamo junto.